Eu agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui, trazendo uma palavra da parte de Deus, né, para cada coração. E sempre falo que antes de compartilhar alguma coisa com vocês, Deus também tem falado ao meu coração. Eu peço muito isso, né? E confesso que é uma palavra que já tenho lido, já tenho acompanhado, seja ela em mensagem, em pregação, mas também em alguns estudos que por mim já foi feito. Mas é interessante, conforme a palavra se renova, né? A palavra a cada dia tem se renovado, né, em nossas vidas. A palavra a cada dia está trazendo para a gente coisas novas. A cada dia a palavra tem trazido para a gente uma firmeza, né? E o reino de Deus, através da palavra, tem sido manifestado em nós. Amém? Então, a palavra de Deus é tudo. A palavra de Deus é a nossa direção. A palavra de Deus é o nosso alimento, né? Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Lucas capítulo 7, verso 1 ao verso 10. Vou tratar algumas coisas em relação a esse tema, né? E eu dei como tema para essa mensagem uma fé que transcende limites, né? Uma fé que vai muito mais além daquilo que nós enxergamos ou pensamos. E a palavra de Deus diz nessa manhã aos nossos corações: quando Jesus acabou de dizer todas essas coisas, sendo ouvido pelo povo, entrou em Cafarnaum. E um servo de certo centurião, a quem seu senhor muito estimava, estava doente, à beira da morte. Tendo ouvido falar de Jesus, o centurião enviou algumas autoridades dos judeus a pedir-lhe que viesse curar o seu servo. Aproximando-se de Jesus, ele rogava com insistência, dizendo: ele é digno de que lhe conceda isso, porque ama a nossa nação e ele mesmo construiu para nós a sinagoga. Jesus foi com eles, mas quando estava perto da casa, o centurião enviou alguns amigos para dizer-lhe: Senhor, não te incomodes, pois não sou digno de que entre debaixo do meu teto. Por isso, não me julgues digno, nem mesmo de ir a teu encontro. Diz, porém, uma palavra, e o meu servo será curado. Pois também sou homem sujeito à autoridade, e tendo saudado sobre minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu servo: faz isto, e ele faz. Ouvindo isso, Jesus ficou admirado com ele, e voltando-se para a multidão que o seguia, disse: eu vos afirmo que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. E quando os emissários voltaram para casa, encontraram o servo com saúde. Vamos lá em Mateus, capítulo 14, verso 22 a 32. E diz assim a palavra: logo em seguida, ele obrigou os seus discípulos a entrar no barco e ir à frente dele para o outro lado, enquanto ele mandava as multidões para casa. Tendo-as mandado para casa, subiu ao monte para orar em particular. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Enquanto isso, o barco já estava bem longe da terra e era sacudido por ondas, pois o vento era o contrário. Já alta madrugada, Jesus foi até eles, andando sobre o mar. Mas ao vê-los andando sobre o mar, os discípulos assustaram-se e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. E Jesus, porém, falou-lhes imediatamente: tende coragem, sou eu, não temas. Pedro lhe respondeu: Senhor, se és tu, manda-me ir sobre as águas até onde estás. E ele disse: vem. E descendo do barco e andando sobre a água, Pedro foi ao encontro de Jesus. Mas ao perceber o vento, teve medo. E começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? E logo que subiram para o barco, o vento cessou. Então os que estavam ao barco adoraram, dizendo: verdadeiramente tu
és o Filho de Deus. Pai, obrigado por essa palavra, que esses poucos minutos que ainda temos, que o Senhor venha nos enriquecer com ela. Esteja à frente, que o Teu Espírito Santo esteja testificando de tudo aquilo que vai ser tratado e falado aqui nesta manhã. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu não sei quantos de vocês já acompanharam esses dois textos, né? Conhece, já tiveram o privilégio de discorrer sobre esses dois textos. Mas um fala de uma pessoa, em Lucas, no capítulo 7, fala daquele centurião que tinha um servo muito doente, e um servo pelo qual ele amava, o qual ele tinha uma consideração, um carinho muito grande. Mas o que me chama atenção mediante a esse centurião, que ele não vê limites para ver a cura daquele teu servo. Ele não encontra obstáculo para poder aquele teu servo tornar a se levantar, se recuperar, ser restaurado daquela enfermidade. Mas o que me chama a atenção foi a fé que ele teve mediante a presença ou a ausência de Jesus em sua casa. Eu não quero muito entrar na questão do que ele colocou ali, mas eu quero entrar na questão da fé daquele centurião. O que foi produzido naquele coração, do que foi produzido, né, naquela mente, o qual lhe deu uma certeza de que, mediante a presença, mediante a ausência de Jesus, o servo dele poderia ser curado. Bastava uma? Repete após mim. Basta uma palavra. Então, o contato dele, a presença dele, falou assim: você não precisa ir, basta uma palavra. E aí isso traz para a gente um monte de certezas, isso traz para a gente um monte de versículos, isso traz para a gente, para mim particularmente falando, mas toda a palavra que eu já li, todas as escrituras, todos os pontos, né, seja capítulo, versículo, seja assuntos relacionados à palavra, isso me traz para mim uma firmeza, ao mesmo tempo me traz uma interrogação. Porque se uma pessoa que não tinha totalmente uma experiência com a palavra, uma pessoa que não tinha uma experiência totalmente com Cristo que estava presente naquele momento, mas ao mesmo tempo se dirigiu a Ele com a certeza de que Ele era a única pessoa que poderia curar o seu criado. Ele seria a única pessoa dali, daquela região, daquele momento, que poderia estar trazendo a cura para o seu servo. Que fé é essa, meu irmão? Que fé é essa? Eu estava conversando com alguém essa semana, na semana retrasada, a Bíblia ela continua sendo a mesma. Essa palavra aqui vocês estão lendo agora, eu estou compartilhando com vocês, mas com certeza o pastor Marco já pregou várias vezes sobre ela, ou outras pessoas já fizeram menção dela aqui neste lugar, em outros lugares. Mas a pergunta que eu faço: a palavra que muda ou é a nossa mente que tem mudado? É a palavra que muda ou é a nossa mente que tem mudado? A nossa mente que tem mudado. A palavra é imutável. A palavra ela nunca muda, a palavra só traz avivamento mediante aquilo que está sendo lido. A palavra só está trazendo para a gente um despertar de fé e confiança mediante aquilo que está sendo tratado, aquilo que está sendo pregado naquele momento. Mas o que me chama a atenção é essa atitude desse centurião. Embora, está ali em Mateus, no capítulo 14, no verso 22, qual também lemos, que estava ali o Pedrão, né? Grande Pedro, o sanguíneo, o camarada que, né, meio ignorante, né? Meio não, totalmente ignorante, um camarada que falava e não media esforço para aquilo que ele falava, seja ferindo, ou seja construindo, ou seja desconstruindo, mas ele era o cara que falava. Mas estava ali aquele homem, vivendo uma experiência com Deus, vivendo um momento de fé, vivendo um momento de certeza de que Deus o chamou, Deus mandou ele andar sobre as águas, Deus mandou ele caminhar sobre o mar. Ali estava um cara cheio de medo, cheio de desconfiança, porque
conforme aconteceu com Pedro, tem acontecido muitas das vezes com a gente. Conforme tem acontecido com Pedro, conforme aconteceu com Pedro, tem acontecido muitas das vezes com cada um de nós. Recebemos um ministério, recebemos uma chamada, recebemos uma missão, mas há tanta coisa que se vê no caminho dessa missão, desse chamado, que deixa a gente um pouco meio, amedrontado. Caramba, será? Gente, mas cada dia que passa está muito mais difícil. Não são as palavras humanamente falando? A cada dia que passa, as coisas têm acontecido assim, de uma forma assim, totalmente estranha. E indiretamente acaba mexendo com a sua fé. Mas desde o momento que eu vou buscando a palavra, desde o momento que eu e você vem cada dia examinando as Escrituras, conforme diz o texto, porque cuidar eternela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Jesus fala sobre isso. Isso eu entendo que Jesus, falou isso com base para a gente poder estar examinando a cada dia as Escrituras. Ele fala aqui, e por vocês examinar as Escrituras, vocês vão continuar no caminho, e eu vou sustentar vocês pelo caminho. Porque na mesma palavra de João, ele está dizendo em 14,6 que ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Então a gente vê que acontece, os imprevistos, acontece essas coisas, acontece um monte de coisas, propriamente dizendo, para até nos provar a nossa fé, para estar provando a minha e a sua fé. Eu gostaria de, depois de estar compartilhando com vocês, dentro da palavra, a gente vai estar estudando alguns textos, Eu poderia estar montando um outro tipo de esboço, mas Deus me deu essa direção para poder estar conversando e tratando alguns assuntos dos textos bíblicos com vocês. Mas o que é fé? O que é fé para você? O que é fé, meu irmão? Acabamos de ler aqui, certeza, né, Pete? Acabamos de ler aqui, foi feito um oferecimento pela conquista dos seus 2 filhos, de emprego. O que é fé? A confiança daquilo pelo qual se espera, e a prova e a certeza daquilo que de fato vai conquistar. O que é fé? Lemos também pelo mesmo nosso irmão Ronaldo, sobre o Arthur, sobre seu neto Arthur, que estava internado, entre o dia 29/10 até o dia 9/11, num quadro de pneumonia. O que é fé, meu irmão? O que é fé? Tivemos também um testemunho, que foi lido agora com vocês, do seu Devani, câncer. É um quadro muito complicado, é um quadro que, quando é diagnosticado, o sentimento que vem por aquele que está ouvindo o diagnóstico é morte. Quando alguém recebe uma notícia que está com tumor e esse tumor é maligno, humanamente falando, o caminho que isso dá é a morte, meu irmão. Humanamente falando. Mas o nosso Deus, com todo poder, graça e glória, tem demonstrado que Ele é fiel. Ele sempre vai ser fiel. Um diagnóstico como esse desconstrói muitas das vezes uma fé que não era para acontecer, pastor. Sim, mas acontece. Foi a mensagem recebida. O coração muitas das vezes não estava preparado mediante a situação pelo qual a pessoa está vivendo. Mas é fé. É fé. Semana passada também li o testemunho da Regiane aqui neste lugar. Câncer, cura de câncer. Mas o que faz a gente alcançar essas vitórias? Que não é cura divina, isso é milagre, é diferente. Aquilo que nossos olhos não alcançam é muito maior. O que faz você e eu alcançar essas vitórias? O que tem feito eu e você alcançar as bênçãos? O que tem feito eu e você, a igreja em si, alcançar esses milagres que têm acontecido e lido aqui?
outros que eu não compartilho com vocês. Como visitador, tenho ouvido muitas coisas. Pastor Marcos vem ao conhecimento do pastor Marcos muitas e muitas milagres, muitas e muitas bênçãos. Né, pastor? Se fosse contar todas elas aqui, ficaria quase a tarde toda, o dia todo. É o que move você. Pastor, o que me move são experiências dos outros. Pastor, o que me move é o testemunho das pessoas. Não, meu irmão. O que te move é a palavra de Deus. O que te move é a palavra revelada em você. O que te move é aquilo que foi gerado no teu coração pela palavra profética de Deus na tua vida e na minha vida. Por que Paulo falou, tudo posso naquele que me fortalece? Por que Paulo declarou, tudo posso porque o Senhor me fortalece? Filipenses 4,13. Por que Paulo falou dessa forma? Porque Paulo estava dizendo que ainda que ele viesse viver momentos bons ou ruins, momento de escassez ou de bonança, mas tudo ele podia porque o Senhor o fortalecia. Por quê? A palavra já estava sobre Paulo. A palavra já tinha sido ministrada na vida de Paulo. Pega como exemplo, durante a semana, um desafio. Começa a ler a palavra todos os dias. Começa a examinar as escrituras todos os dias, com a orientação do Espírito Santo de Deus. Começa a ler uma porção da palavra, seja a antiga aliança, seja a nova aliança. Vocês vão ver o quanto diferente vai ser o nosso encontro. Como vai ser diferente as nossas atitudes. E com isso, a cada dia vai crescer mais a nossa fé. Essa semana tivemos uma reunião, algo me chamou muita atenção, né? E aqueles atrasados, né? Que sempre chegam os atrasados nas reuniões. E um casal, que eu gosto muito, e aí ele veio primeiro e ela estava vindo de casa. Ele veio do trabalho e ela veio de casa. E aí, no zap, batendo papo, vocês, né? Já cheguei e tal. Mas uma coisa que me chamou a atenção foi as palavras dela para o esposo. Eu estou no caminho. Antes ele tinha falado, onde você está? Eu estou no caminho. Eu não sei se foi um erro de digitação, né? Depois eu vou até te pedir uma explicação sobre isso, meu irmão Renan. Mas ela falava aqui que estava no caminho. E aí algo ministrou meu coração, porque esse contato dela com o esposo, eu estou no caminho. Ou ela poderia dizer, eu estou a caminho. Poderia. Estou a caminho. Ou seja, já estou chegando. Mas ela foi bem clara, eu estou no caminho. E quem é o caminho? Sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai. Então correu aquele bate-papo ali, houve uma brincadeira. Então eu acabei falando para ela assim, continue no caminho. Continue no caminho. A Bíblia mostra que a fé, ela pode o quê? A Bíblia nos fala, nos relata que pela fé, mediante a fé, nós podemos vencer o mundo. Em 1 João capítulo 5, no verso 4 ao verso 5, diz: todo aquele que é nascido de Deus acaba vencendo o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que venceu o mundo? Senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus. E quem a palavra, e quem as escrituras testificam? De quem? Jesus. Examinai as escrituras, porque cuidai-ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Não vencemos o mundo com aquilo que eu quero, mas com aquilo que Deus quer. Eu venço o mundo pela palavra de Deus, não pelos meus próprios pensamentos. Eu acabo vencendo o mundo, acabo vencendo as circunstâncias que o mundo tem me oferecido, não pelos meus achismos, mas pela palavra. Pela palavra. É pela palavra que eu acabo conquistando aquilo. É pela palavra que eu acabo alcançando aquilo. É pela palavra que eu acabo tendo como relacionamento aquilo. É pela palavra que acaba sendo desconstruído aquilo. É pela palavra que eu venço. É pela palavra que eu tenho vencido. Amém? A palavra também
nos ajuda a ter fé, nos ajuda a lutar contra os ataques do diabo. Ela nos dá essa direção, a palavra tem nos dado a cada dia essa direção. A fé, ali em Efésios 6,12, diz assim: não é contra pessoas e carne ou sangue que temos que lutar, mas sim contra principados e poderes, contra os príncipes deste mundo de trevas, contra os exércitos espirituais nas regiões celestiais. É a palavra que nos dá essa força para lutar sobre essa situação espiritual, meu. Mas a palavra de Deus diz que a cada dia nós somos tentados, mas não desanimados. Não só como a todo dia, mas em tudo, mas não desanimados. Então, através da palavra que gera em nós uma confiança e uma vigilância maior, através dessa palavra. Pois não é contra carne nem sangue, não é contra pessoas, não é contra gente que precisamos lutar. E todo momento de confrontação nós devemos ver um ponto espiritual dessas coisas. O que Deus quer? Qual é a nossa atitude em relação a isso? A palavra de Deus diz que é contra principados, poderes do mundo de trevas, do mundo espiritual. Acompanhe comigo 2 Crônicas, capítulo 20, versos de 1 a 5. Vamos lá. Segundo Crônicas, capítulo 20, do verso de 1 a 5. Amém? A palavra de Deus diz assim: depois disso, os moabitas e amonitas juntaram com alguns dos meunitas, vieram atacar Josafá. Alguns homens vieram dar notícia a Josafá: uma grande multidão de Edom, da além do mar, está vindo atacar, e já estão em Hazazon Tamar, que é de Engedi. Então Josafá teve o quê? Medo. E resolveu buscar o Senhor, e convocou jejum em todo Judá. Judá uniu-se para pedir socorro ao Senhor, e vieram pessoas de todas as cidades de Judá para buscar ao Senhor. Verso 5. Josafá ficou em pé na comunidade de Judá e de Jerusalém, no templo do Senhor, diante do pátio novo. O texto está dizendo aqui que quando Josafá começou a ver as coisas feias, começou a ver a opressão do mal, porque quando se fala aqui, esse povo que estava vindo de uma certa região, né, na nossa linguagem hoje, são demônios, que vêm tentar nos tirar do foco de Deus, vêm tentar nos tirar da palavra pelo qual nós já recebemos, vêm tentar tirar do propósito, do objetivo que Deus tem para cada um de nós. Então Josafá começou a receber aquela notícia. A palavra de Deus diz ali no verso 20 que ele teve medo, ou seja, ele começou a pregoar um jejum, uma oração sobre todo o reino. Gente, vamos vigiar, gente, vamos buscar mais a Deus, gente, vamos, porque alguns inimigos estão vindo do norte, alguns inimigos estão vindo nos atacar, mas maior é o nosso Deus. Maior tem sido o nosso Deus. E teve medo. Vem comigo no verso 12 do mesmo capítulo. Ei, olha a oração desse homem. Ó Deus, tu não julgarás, porque nós não temos forças para resistir a essa grande multidão que nos ataca, e nem sabemos o que fazer, porém, os nossos olhos estão voltados a Ti. Todo Judá está em pé diante do Senhor, com os seus pequenos, suas mulheres e seus filhos.
Quando Deus vê em nós, que foi gerado em nós, fé, a ponto de termos a certeza e a confiança de que algo bom e melhor vai acontecer, porque antes de falar alguma coisa, Deus já conhece o quê? O coração. Olha o verso 14. Então, o Espírito do Senhor veio no meio da comunidade sobre Jeziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, o levita, descendente de Asaf, e diz: ouvi, todo Judá, vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim diz o Senhor: não temas, e nem vos assustei por causa dessa grande multidão, porque a luta não é vossa, mas de Deus. Não luta sozinho, meus irmãos. Não entre nessa luta, não entre nessa briga sozinho. Busque em Deus, busque a palavra, que lá vai ter uma resposta, lá vai estar te dando a direção. Pastor, eu tenho que resolver um negócio hoje. Pastor, vou lá, vou enfrentar, vou diante deles. Pastor, eu tenho que resolver um negócio lá em família. Pastor, eu tenho que chegar no trabalho amanhã e ser uma voz relevante naquele lugar. Pastor, eu quero fazer. Pastor, eu vou fazer, porque eu sei que eu posso. Não. Você não pode nada sem Deus. Eu quero ganhar minha família toda, pastor. Nada você pode fazer sem Deus. Nada. Sem mim, nada podeis fazer. Certeza. O rei Josafá estava entendendo que, mediante a presença gloriosa desse Deus, mediante a certeza que Deus era com ele, esse mesmo Deus poderia o livrar daqueles ataques. Tudo posso? Tudo posso? Pode ser melhor. Tudo posso? Você pode. Mateus capítulo 4. É Bíblia, meu irmão. Vamos lá na Bíblia. A Bíblia nos mostra que a fé pode nos ajudar a lutar contra os ataques do diabo. Mateus capítulo 4. Todos nós conhecemos esse texto. Amém? Então Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, sentiu fome. Então o tentador aproximou-se dele e disse: se tu és o Filho de Deus, ordena que essas pedras se transformem em pães. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, nem só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e disse-lhe: se tu és filho de Deus, lança-te daqui para abaixo, porque está escrito: aos teus anjos dará ordem a teu respeito, e eles te sustentarão com as mãos, para que não tropeces em pedra alguma. E Jesus lhe respondeu: também está escrito, não tentará o Senhor teu Deus. O diabo o levou ainda a um monte muito alto e mostrou todos os reinos do mundo e a glória dele. E disse: ei, eu te darei tudo isso, se prostrado me adorares. Então Jesus ordenou: vai-te, Satanás, pois está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele prestarás culto. Então o diabo deixou, e vieram os anjos e o serviram. Vem a tentação, declara, mas está escrito. Vem os momentos de adversidade na tua vida, mas está escrito. A minha fé me leva a certeza de que está escrito. Não tem mais o que acrescentar, mas está escrito, é aquilo ali. Essa é a confiança que temos, é a certeza que temos. A Bíblia mostra que a fé também muda a forma como você tem vivido, muda a nossa trajetória. Gálatas 2, capítulo 2, verso 20, diz assim:
Portanto, não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. E essa vida que eu vivo, agora no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Eu não posso viver segundo aquilo que eu acho, mas eu preciso viver por aquilo que a Bíblia diz que é. O que a Bíblia é para você? O que a palavra de Deus tem revelado a seu respeito? O que a palavra de Deus tem sido falada ao teu coração? Muito mais, Deus requer de nós uma fé extraordinária, meus irmãos. Muito mais, Deus quer de mim, quer de você, uma fé que vai muito mais além do que essas quatro paredes. Uma fé que quando você vê uma pessoa enferma, você tem a certeza e a confiança de que Deus pode a curar. Uma fé muito mais além daquilo que eu acho ou daquilo que eu penso. Porque a palavra nos dá essa base. Houve aqui algum tempo um testemunho, né? O pastor Marcos tem falado muito, e de vez em quando ele comenta sobre esse testemunho. É uma massa falida. Nossa irmã me deu esse testemunho, foi lido, onde se viu a irmã conquistar os direitos trabalhistas, sendo que já estava ali uma massa falida sobre aquela empresa. Coisa extraordinária, meu irmão. Coisa extraordinária. Vamos parar comigo aqui um pouquinho. Imagina vocês, mediante aquele mar. Imagina vocês, mediante aquela situação de Moisés com o povo. Imagina a atitude, mediante a direção de Deus pela vida daquele homem. Qual foi a palavra de Deus para ele? Toca nas águas, Moisés. Mas parece que isso surge tanto efeito. Parece que essa palavra já foi lida, relida, e continua a mesma coisa. Essa palavra tem que trazer impacto para o teu coração, meu irmão. Essa palavra tem que mexer com você, a ponto de acender a fé que uma vez tinha na tua mente, no teu coração. Tem que sacudir mesmo. Essa fé tem que trazer na minha vida um despertamento muito grande. E não começar a ver aquilo que é impossível, mas aquilo que se torna impossível, porque para Deus nada é impossível. Não é impossível para a transformação do teu lar, meu irmão. Não é impossível para a tua cura. Não há impossibilidade para os teus sonhos. Pastor, mas ainda não aconteceu, meu irmão, não acabou o ano. Menos de 2 meses para acabar o ano. Não há impossibilidade para Deus, não há. Se eu começo a enxergar a impossibilidade naquilo pelo qual já foi manifestado e revelado no meu coração, eu estou dizendo indiretamente, aquilo que aconteceu há mais de 2000 anos não tem valor. Permita Deus ser Deus na tua vida. E Ele vai começar a ser Deus, ou continuar sendo Deus na tua vida, quando você passa a examinar as Escrituras, quando você passa a se alimentar da sua palavra. Essa palavra vai trazer um despertamento na tua vida. Essa palavra vai trazer um avivamento para cada um de vocês. Pastor, eu tenho lido, mas por que não tem acontecido nada? Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Cadê a fé do povo quando, gente, vamos aplaudir o Senhor Jesus, vamos agradecer a Deus? Pastor, é o cansaço, são as lutas da semana. Pastor, tive algumas dores essa semana. Teve dores, meu irmão? Amém. Amém? Amém por quê? Porque mediante a dor Deus manifesta o seu poder na sua vida. Sabe como que eu estou aqui? A gente fala isso aqui em púlpito, mas estou cheio de dor. Sou eu, Deus e a Érica, né? Nós sabemos, que sabem. Mas quando eu vejo que tem um Deus
acima de todas as coisas, acima de dores, acima de lutas, acima de adversidades, eu entendo que eu entrego o meu caminho a Ele, continuo confiando nele, e por continuar confiando nele, muito mais Ele há de fazer. Desperta. Deixa vir aquela fé de anos atrás. Pastor, eu li a Bíblia. Pastor, eu examinava as Escrituras. Pastor, eu fazia estudos. Pastor, eu tinha uma experiência muito grande nos Evangelhos. Pastor, já li todo o Antigo Testamento, a Nova Aliança. Pastor, eu já tenho todo uma base do que é a Palavra de Deus. Eu conheço as cartas de Paulo. Mas e hoje? Mas e hoje? Como está o teu relacionamento com Deus? Porque o meu contato só depende de relacionamento. E as minhas atitudes dependem de relacionamento. Como que está o meu relacionamento com Deus hoje? Pastor Luiz, como está o teu relacionamento com Deus hoje? Como está o teu relacionamento com Deus hoje? O que nós podemos ver no arraial cristão brasileiro é gente desanimada, gente triste, gente em crise, gente desistindo, com poucas coisas, gente abandonando a fé, e por abandonar a fé, gera nela uma crise, e essa crise acaba sendo levada para dentro dos lares, e essa mesma crise que é levada para dentro dos lares, é levada para dentro do trabalho, essa mesma crise que é levada para dentro do trabalho, é levada para a sua área de ensino, e essa mesma crise vai sendo gerada pela rua onde ela passa, e onde eu passo, onde você passa, estando com crise, nos tornamos uns geradores de crise. Desperta, meus irmãos. A palavra de Deus diz que tudo posso, tudo nós podemos, porque o Senhor tem nos fortalecido. A fé também, a Bíblia nos mostra que a fé faz milagres acontecer. Eu sou curado, eu sou um instrumento de cura para as nações. Eu sou curado, levanta as tuas mãos e repete após mim. Eu sou curado e sou um instrumento de cura para as nações. Glória a Deus. Mateus 11, verso 5 diz: os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, e os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, os pobres estão sendo pregado o Evangelho. Essa é a grande diferença da igreja, a grande diferença minha e sua na comunidade. Precisamos de fato fazer a diferença, meus irmãos. E para fazer a diferença precisamos crer. Precisamos ter a certeza de que Deus pode. Pastor, Deus deve. Pastor, é possível. Não, para a igreja Deus pode. Há uma possibilidade sim, pastor. Não, para a igreja Deus pode. Posso todas as coisas, meus irmãos. Em Deus nós podemos todas as coisas. Deus pode fazer uma empresa, foi dado massa falida, pagar tudo a uma pessoa. Deus pode. Deus pode transformar a tua mente, Deus pode transformar o teu caminho, Deus pode todas as coisas. Basta você crer. Se creres, verás a glória de Deus. É possível? Não, não é possível. Eu creio que Deus pode. Eu creio que Deus quer fazer na minha e na sua vida algo extraordinário. Pode aplaudir a Deus em nome de Jesus?
milagres acontecerem. Tantos e tantos milagres, tantas e tantas bênçãos, porque houve uma fé, houve uma certeza de que em Cristo, Ele podia todas as coisas. Cristo realizou todas as coisas. Quinto, a Bíblia mostra que a fé é a garantia da vida eterna. Estamos aqui de passagem. Estamos aqui apenas uma breve passagem. Mas, conforme diz a palavra, tudo isso aqui vai acabar um dia. E pela fé, nós esperamos a segunda volta de Jesus. Pela fé, nós esperamos a volta de Jesus. E Ele está voltando. Ele está voltando, meus irmãos. Nós estávamos conversando com uma pessoa, num passeio que eu e Érica, e o Arthur fomos. Eu tive o privilégio de conversar com uma pessoa e eu estava falando com essa pessoa que a volta de Jesus está próxima. Muito próxima. A gente vê os acontecimentos. A gente vê a mente das pessoas. A gente vê as atitudes das pessoas. Eu não sei. Pastor, o senhor sabe quando Jesus vai voltar? Não. Mas pela fé, eu creio que Ele vai voltar. O pastor sabe o dia e hora? Nem Jesus sabe. A palavra de Deus diz que somente o Pai é que sabe a hora da volta do seu filho. Ele está voltando. A igreja tem que estar sempre com essa palavra: Jesus está voltando. Eis que estou à porta e bato. Está próximo. Uns entendem, propriamente falando, na sua individualidade, que vai ser nessa geração. Eu não sei. Alcance hoje da comunicação. Em alguns minutos, uma mensagem vai para milhões de pessoas. Não sei. Mas Ele está voltando. Feche seus olhos. Ore a Deus. Quem sabe Ele venha avivar cada vez mais a tua fé, que Ele venha cada vez mais despertar em você aquilo que Ele quer. Começa a orar a Deus, pedindo a Deus que cada dia Ele venha trazer você algumas experiências de vida com Ele. E essas experiências vêm a cada dia te trazer fé, a confiança de que pela sua palavra, que já foi ministrada em nossas vidas, eu e você, nós podemos todas as coisas. Comece a dizer a Deus: Deus, obrigado, Pai. A palavra de Deus diz lá em Hebreus 11, verso 1, a fé é a garantia do que se espera e a prova do que não se vê. Essa é a fé. Orando: Senhor, aumente minha fé. Senhor, desperta em mim aquilo que eu preciso crer, aquilo que eu devo crer, que é na Tua palavra, revelada já ao meu coração. Começa a dizer a Deus: Pai, obrigado porque o Senhor tem me dado essa direção. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem me sustentado a cada dia com essa palavra. Obrigado, Deus, porque sabemos que o Senhor, Deus, que tem feito e realizado coisas extraordinárias na vida de cada um de nós. Continua, Deus, fortalecendo a cada mente com a Tua palavra. Continua trazendo avivamento, Deus. Avivamento nada mais é tornar a viver, trazer à vida aquilo que já não tem. Pai, vai despertando aquilo pelo qual uma vez Teus filhos, ó Pai, tomou como palavra e
por muitas das vezes, no decorrer do tempo, foi se esquecendo, ou foi deixando para trás, ou foi se esvaziando, mas vai enchendo cada vez mais com as tuas verdades, vai enchendo cada vez mais com as tuas certezas, e vai enchendo, ó Pai, a cada vez mais com o teu Espírito Santo, pois é Ele que testifica de todas as coisas. Obrigado, Jesus, obrigado, ó Pai, obrigado. E a tua palavra também nos diz que o Senhor é um Deus que tem feito coisas infinitamente mais. Esteja, Pai, a cada dia fazendo coisas infinitamente mais, mediante a fé